Por que o Medel ficou tanto tempo em campo? Tirando aquela primeira parte do jogo, o Medel atrapalhou o Vasco da Gama hoje. O Ramon Dias hoje atrapalhou o Vasco da Gama. O Vasco da Gama tinha que ter mais objetivo, tinha que ter jogadores de velocidade pelo lado do campo, senão a bola não chega no Vegete. O Payet fez uma péssima partida hoje. O craque Payet hoje não jogou bem. Hoje era o dia que o Payet tinha que brilhar e não brilhou. Tanto que, não é, Zinho? A gente viu o Carlos Vitor contando agora que ele arma um esquema muito preocupado com o lado esquerdo do ataque do Vasco e aos poucos vai sentindo que não tem tanta necessidade assim de ser tão precavido por aquele lado, porque o sistema estava encaixado. E ele usou uma palavra que eu acho que dita muito o que é o Vasco, né? É um time pesado. O que ele quis dizer? Não é um time de velocidade, não é um time vertical. Porque quando o Payet foi para volante, o Medel, ao longo da semana, o Pascoal está muito aí, né, de prova, porque a gente trabalha no mesmo programa, no nosso ESPN FC. Vicari, eu falava, olha, esse jogo, eu sei que o Medel tem a liderança, tem aquela coisa do guerreiro, mas é um jogo que você ou joga com 3 zagueiros para liberar os 2 laterais. Agora, colocar ele de volante é você deixar esse time pesado. Foi o que o Carlos Vitor falou. Porque os 2 laterais não tinham mais a função de ala, porque quando você joga com 2 zagueiros, os 2 laterais tem que sobe um de cada vez. Então você já não tinha mais o Piton como o jogador da amplitude pelo lado esquerdo. E, para minha surpresa, ele colocou muito mais o Payet também jogando pelo lado esquerdo, sem aquela liberdade de movimentação que o Payet é um cara diferente. O Payet, eu acho que o Payet, o Pascoal falou, ele não faz um grande jogo hoje, muito pelo posicionamento que o Ramon Dias colocou o Payet. Ele muito preso pelo lado esquerdo, foi o que o Carlos Vitor falou. Olha, quando ele fechar, bate no meu zagueiro, se ele estiver aberto, fica com o meu lateral. Se ele fechar, o meu zagueiro pega, o meu lateral bate com o Piton quando subir, e eu ainda tenho o Xandinho para cair nas costas, para puxar esse contra-ataque que o Nova Iguaçu fez muito bem. Ainda tinha o Iago também, o meiazinho, né? Que organizou o jogo do Nova Iguaçu. Então ficou um time muito pesado, sem uma amplitude pelo lado, porque os 2 laterais ficaram mais. O Adson, que era aquele cara que eu até digo que tem que ser titular também, não fez um grande jogo, não deu essa amplitude pelo lado direito. Então ficou mais tranquilo a marcação do Nova Iguaçu, mais encaixada, porque ficou realmente as escolhas do Ramon Dias hoje, ele que a gente elogia, que realmente o Vasco chega onde chega é pelo trabalho dele, hoje ele foi mal. Para mim ele escalou mal e ainda mexeu mal também, porque ele tirou o Galdames e deixou o Medel. O Medel que fez hora extra, né? Porque ele deu uma entrada no primeiro tempo, se não me engano foi no Bill ou no Xandinho, que no mínimo era para um amarelo, e depois ele toma o amarelo, que seria o segundo. Então, assim, eu acho que as escolhas do Ramon Dias, né, não surtiram efeito, e na hora de mexer, muito menos. Né? Ele demorou para tirar o Medel do jogo, e acho que isso deixou um Vasco muito previsível, um Vasco sem aquele momento final do jogo. E é uma coisa que ele vai falar, né, que ele vai falar aí na coletiva. Ele sabe que do meio para frente o time não foi aquele time que propôs o jogo, que criou as jogadas ofensivas, que criou perigo para o adversário. Não foi, porque foi um time lento, previsível. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá para o Maracanã, Pascoal, para ouvir então essas explicações do Ramon Dias, Cícero Melo por lá, e a gente acompanha a entrevista coletiva do técnico do Vasco, Vasco que caiu para o Nova Iguaçu. Vamos lá. Boa noite aqui, Olá. Cícero Melo, dos canais ESPN. Sim. Você falou agora há pouco, numa das suas respostas, que o Vasco não tem outro time. Esse é o time que o Vasco tem. Aí Sim. eu te pergunto, a torcida estava um pouco iludida, achando que esse time podia chegar mais longe nas competições. E 2 vezes contra o Nova Iguaçu foi inferior ao time bem armado do Nova Iguaçu. Que garantia que o torcedor Cruz Maltino pode ter, num campeonato tão difícil como é o brasileiro, de que o Vasco vai brigar por posições melhores e não ficar lutando só para não ser rebaixado mais uma vez? Yo me quedo con los últimos 3 partidos que jugamos contra los equipos grandes, ya sea Fluminense, Flamengo y Botafogo. Yo me quedo con esa imagen, no con la de hoy, porque para proyectar en el futuro creo que tenemos que tener esa actitud, esa agresividad, ese
esa contundencia que ha tenido el equipo. Y se necesita trabajar, confianza. El mercado se cerró, salvo para los jugadores internos. Y yo estoy contento con el plantel. Tenemos que mejorar, ya digo. Para mí, que yo fui atacante, lo que me quedó la duda es de mitad de cancha para adelante. Es lo que me quedó, que el equipo no estuvo. No estuvo como otras veces. Por eso tuvimos muy poquitas ocasiones. Pero bueno, eso lo vamos a corregir como lo hicimos del inicio de que estábamos acá. As explicações de Ramon Dias, o técnico do Vasco, o vascaíno vai então se acostumando também a não avançar de fase no Campeonato Carioca. Olha, o Vasco nas últimas edições do Campeonato Carioca. A última conquista foi em 16. Então, em 18 ele foi vice-campeão, em 19 vice-campeão também. Em 22, a semifinal contra o Flamengo. Em 23 também caiu na semifinal para o Flamengo. E agora, pelo terceiro ano consecutivo, cai na semifinal, mas cai para o Nova Iguaçu. Pascoal, você queria ouvir as explicações do Ramon Dias. Elas foram dadas. Te convenceram? Ele foi muito lúcido. É uma coisa que, quando ele também não sai gostando do que viu, mostra que a gente tem razão em reclamar. Uhum. Né? Mas ele não foi específico, ele falou do meio para frente. Do meio para frente, ele teria que passar o Payet, que tem a qualidade técnica para jogar um pouco mais por dentro, botar um jogador de velocidade. Se fosse o David, se fosse o Rossi, ele poderia escolher quem jogar com velocidade pelo lado esquerdo, porque o time não precisava de... Hoje, o Vasco não precisava ter começado o jogo com 3 volantes. Medel, Galdames e do lado deles o Praxedes. Uhum. Aí ele tira o Galdames, tira o Praxedes, só aos 31 minutos ele tirou o Medel. Aí faltavam 15 para terminar o jogo, já estava tudo abafado, o time já estava perdendo, só depois de tomar o gol é que ele tirou o Medel. E aí o Vasco aí, sabe o que aconteceu? O Vasco tomou o gol e aí virou sabe, o Bumba Meu Boi. Opa. Cada um por si. E aí cada um quer resolver o jogo à sua maneira, cada um acha que possa resolver e tal. Eu entendo até a justificativa do Zinho, dizendo hoje o Payet não foi bem porque ele jogou muito aberto pelo lado do campo. Mas também, às vezes, o cara tem que tomar a iniciativa do jogo. Ele pode dar uma trafegada um pouco mais por dentro. Como ele fez outras vezes até, como ele também já fez em outras oportunidades. Mas hoje ele não foi bem. Uhum. E eu sou um baita fã do Payet. Como eu acho que o treinador do Vasco, o Ramon Dias, faz um trabalho espetacular. Espetacular. E aqui fica a minha impressão e a do Zinho, né, a minha impressão é semelhante da dele, de que o Vasco, por Campeonato Brasileiro, tão gigante, tão importante, tendo tantos times reforçados como a gente vê nesse momento, o Vasco precisa contratar reforços. Então. É o que a torcida está cobrando também. Agora, Zinho, eu não sei se que você pensa sobre isso, porque o Ramon disse que está satisfeito com o que tem, mas um ponto da entrevista que eu não concordo é com essa satisfação no sistema defensivo. Porque o Nova Iguaçu, quando quis chegar, chegou. Isso não só hoje, mas no jogo passado, o Nova Iguaçu, se não fosse o Léo Jardim, teria já definido o confronto no primeiro jogo, para não voltar um jogo ainda e lembrar que tomou 3 do Água Santa, Zinho. Não, sem dúvida. Assim, a gente está falando do jogo de hoje. Tá. Então, assim, entendam, eu não estou aqui criticando o trabalho do Ramon Dias, pelo contrário. Eu acho que o Vasco ainda disputa, ainda compete pelo bom trabalho que ele faz com o grupo, mental, tático, dá confiança para os jogadores, mas é um time limitado. É um time limitado. O time do Vasco é para brigar no meio da tabela para baixo. Esse elenco que está aí. É com muito trabalho do Ramon Dias, de sua comissão técnica, é com muito apoio do torcedor, quando ele fala assim, o torcedor tem que estar junto. O torcedor do Vasco, o que mais está é junto do time. Pega as rendas que deu nos jogos. Então esse torcedor tem todo o direito de, no jogo ali, protestar. Não vi nenhuma agressão, não vi... Só não concordo direcionar só para um atleta. Ficou muito direcionado para o Praxedes. Não fez um bom jogo? Mas assim, o Vasco fez um bom jogo? Não fez. E passa pelo que o Ramon escolheu para o jogo. Eu acho que quando ele fala a responsabilidade é minha, ele tem razão. Foi dele. Ele colocar o Rojas como lateral direito. Para mim, ele é um zagueiro razoável.
E de lateral direito, aí você tem o Pumita no banco e tem o Paulo Henrique no banco. Então, a escalação, as escolhas dele foi ruim para o jogo. Ele saiu dos 3 zagueiros, mas colocou até mais gente para marcar, porque o Rojas é mais zagueiro do que lateral. E o Praxedes é mais volante do que meia. Ele ficou insatisfeito com a produção do meio para frente. Ele ficou porque as escolhas dele foram ruins. Ele abre o Payet de meia pelo lado esquerdo e o Atos de meia pelo lado direito. Ficaram longe um do outro. E o isolado, Verratti. Sem um meia para dialogar, para chegar. Então foram as escolhas dele. Não estou criticando o trabalho, estou criticando as escolhas para hoje. Para hoje, ele escalou mal e substituiu mal. Porque ele tirar o Galdames e permanecer com o Medel, eu acho que é um erro. Para mim, eu já começaria o jogo e falei antes, porque falar agora, eu dei essa escalação no programa de sexta-feira. Esforza e Galdames como os 2 volantes, Adson, Payet centralizado com o David aberto e o Verratti na frente. Paulo Henrique, o Piton. João Vitor, o Léo e o Piton. Acabou. Era um time mais leve, era um time mais habilidoso, mais técnico e que poderia produzir o que ele mesmo falou. O meio para frente não funciona, porque ele teve um lado direito sem um lateral para apoiar e teve um trio de volante que não chegava à frente para alimentar os 3 jogadores de frente. Ficaram isolados. A marcação do Nova Iguaçu encaixou e dominou o jogo. Então as escolhas dele proporcionaram um jogo ruim do Vasco. Sai de uma linha de 3 para ter 3 volantes. Então ficou mesmo, né? Um time muito previsível, como eu falei, e pesado, como o treinador do Nova Iguaçu falou, um time pesado, sem velocidade. Foi muito transparente a entrevista do Carlos Vitor, conversando conosco agora há pouco aqui com o Cícero Melo, ao vivo no Sport Center.